Vamos estar entendendo como que as classes funcionam no JavaScript. Imagine que você queira criar um objeto de pessoa. Você faria aqui um person, abriria o objeto, colocaria aqui as propriedades dele e colocaria também métodos, né, se você quisesse, e você poderia printar no console essas propriedades ou até mesmo o retorno dos métodos, né? Então a gente cria um objeto de pessoa aqui muito simples, posso executar o arquivo e vai estar aqui todos os console logs que a gente colocou, né? Mas imagine se eu queira criar outro objeto com as mesmas propriedades e métodos. Então eu teria que abrir aqui o objeto de novo, colocaria todas as propriedades novamente e até mesmo o método que é igualzinho eu teria que fazer de novo. E aí eu teria todo esse trabalho aqui para fazer um objeto com as mesmas propriedades e métodos desse outro aqui, né? Agora imagine que eu queira fazer 20 objetos, 30, 500 objetos. Eu teria que escrever esse código aqui o tempo todo, né? Mas as classes chegaram para resolver esse problema, né? Eu vou apagar isso aqui, eu vou deixar esse objeto aqui comentado para a gente seguir uma referência. Eu posso criar uma classe aqui chamada person. E aí a sintaxe dela é assim, a gente vai utilizar a palavra-chave class e depois o nome dessa classe, né? A convenção no JavaScript é criar o nome das classes aqui com a primeira letra em maiúscula, mas o funcionamento da classe é simples. A gente precisa aqui adicionar o método constructor e aí a gente vai receber aqui dentro desse construtor a propriedade name e a propriedade age. Então a gente vai utilizar o this, que referencia o próprio objeto, né? Então, eu estou colocando na propriedade name dessa classe o name que a gente recebeu aqui no construtor. E aí a gente faz a mesma coisa aqui para idade e a gente pode criar o método intro aqui embaixo, né? E aí eu só retorno aqui uma string dizendo meu nome é, e aí eu posso utilizar o this aqui para acessar a propriedade de nome, né? Eu poderia até complementar aqui e tenho, aí eu faço um this age. Deixa eu só corrigir aqui, né? O VS Code deu a dica aqui pra gente. Essa propriedade não está sendo utilizada. Vou colocar ela aqui certinho, né? Então agora tá certinho. A classe, ela serve para fabricar um objeto seguindo um padrão, né? Então a gente tem a nossa classe declarada e para a gente criar o nosso objeto de pessoa é muito simples. A gente vai utilizar aqui um new person. Então quando a gente utiliza a palavra-chave new, a gente está criando um novo objeto, né? Então a gente tem que passar aqui o nome dessa pessoa e a idade, né? E a gente vai ter aqui todas as propriedades e métodos definidos dentro da classe. Então eu posso dar um console log aqui nesse person intro e executando o arquivo tem aqui meu nome é Rinco e tenho 22 anos. Se eu quisesse criar uma outra pessoa aqui, eu poderia só utilizar aqui o new person de novo e aí eu coloco aqui as outras propriedades que eu quero que essa minha pessoa tenha, né? E aí eu posso duplicar esse console log aqui e dar um console log na intro da pessoa 2. Se eu executo, tá aqui dois objetos completamente diferentes, né? Eu poderia até printar esses objetos no terminal. Então ele vai mostrar aqui o nome dessa classe, né? E aí as propriedades que o objeto tem. Em uma classe a gente pode definir propriedades privadas, que são propriedades que a gente não pode acessar fora dela. Eu vou deixar aqui só o objeto Rinco e imagine que eu queira criar uma pessoa e eu não queira alterar o nome dela nunca, né? Se eu usar um person.name, eu posso alterar o nome desse objeto, né? Mas quando a gente cria uma pessoa, eu não quero que esse nome possa ser alterado, né? Então esse é um comportamento que eu não desejo para minha classe. E para eu tornar eles privados, eu uso aqui o símbolo de hashtag, né? O jogo da velha. Eu coloco eles aqui do nome dessa propriedade e aí eu tenho que usar eles aqui no this também, né? E quando eu for chamar essas propriedades no método também tenho que usar aqui, né? Porque esse é o nome agora da propriedade, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Sempre erro esse, né? Tem que pôr o age aqui. Deixa eu corrigir esse aqui para age também, né? Agora tá certinho. E agora, se eu executo o arquivo, essa linha de código que a gente fez não alterou as propriedades do nosso objeto, né? Ele continuou enviando aqui a intro certinha com base nos dados que eu informei na hora de criar esse objeto. Se a gente seguir as dicas aqui do VS Code, a gente só tem o método intro agora. A gente não pode mais acessar as propriedades name e age, né? Porque elas são privadas. Na maioria das linguagens de programação, quando a gente fala em classe, a gente segue um certo padrão aí para escrever elas, né? Então, todos os atributos de uma classe a gente costuma deixar privado. E para a gente poder acessar esses atributos diretamente, a gente utiliza aqui métodos get e set, né? Então, se eu quiser obter o nome, eu crio um método aqui chamado getName e só retorno
o this name. A mesma coisa aqui para idade, né? Então eu retorno aqui um this age. Então se eu quiser obter essas propriedades, eu utilizo os métodos, né? E dessa forma eu não consigo modificar o valor da propriedade que está dentro do objeto, né? Então se eu utilizo aqui dessa forma, executando o arquivo, a gente obtém um erro. Olha só, isso eu poderia dizer que seria um erro de sintaxe, né? Esse método aqui, ele é um método que retorna um valor. Então seria a mesma coisa de fazer algo assim, né? Rico recebe Juliano, isso não faz o menor sentido, né? Se eu executo isso, eu obtenho o mesmo erro. Então os métodos get, eles só retornam as propriedades, né? Então não tem como a gente modificar elas dentro da classe. Para isso, a gente utiliza aqui o set, né? Então imagine agora que eu tenho aqui uma propriedade chamada money. Eu posso retornar aqui um get money e eu retorno aqui o this money, né? Eu posso criar aqui um método chamado set money e nele eu posso receber aqui um valor. E aí esse valor eu atribuo aqui na nossa propriedade privada money. Dessa forma, eu posso alterar aqui o money e aí se eu quiser definir aqui uma quantidade de dinheiro, eu posso utilizar aqui o set money e posso usar o get money depois para obter esse valor, né? Então se eu executo, tá aqui R$100 de dinheiro. Então, criando as propriedades dessa forma, eu tenho um controle aí sobre como o meu objeto funciona. Então, eu não tenho nenhum método set aqui para idade e nem para o nome, porque eu não quero que essas propriedades aqui, nome e idade, possam ser alteradas, né? Quando eu crio uma pessoa, eu defino um nome para ela, eu não quero que o nome dessa pessoa mude, né? E nem a idade. Eu não quero que essa idade aqui possa ser alterada manualmente pela pessoa, né? A gente pode utilizar aqui os próprios métodos dentro de outros métodos. Então, imagine que eu queira fazer aqui um increment money, né? Então, o valor que eu passar aqui dentro, ele vai incrementar com o valor que já existe aqui dentro da propriedade, né? Então, eu poderia chamar o método set money e aí eu chamaria aqui a propriedade money e faria aqui uma operação matemática de adição, né? Então, se eu utilizar aqui o increment money, eu vou executar esse código e a gente vai notar aqui um outro detalhe importante, né? Então, se eu executo isso aqui, eu vou obter um none. Isso porque quando a gente iniciou a classe, eu não defini nenhum valor padrão aqui para o money, né? Então ele começou como undefined. Então a gente pode atribuir aqui 0 como o valor inicial dessa propriedade. Então, se eu executar o código agora, eu vou ter aqui 100 de dinheiro, né? Eu posso duplicar aqui esses métodos e adicionando aqui um valor aleatório, né? Então agora eu vou ter 140 de dinheiro, que é o método increment money foi incrementando aí o valor que a gente já tinha. Eu criei essa classe simples aqui chamada game porque eu vou mostrar um outro tipo de propriedade e método, né, que a gente pode colocar nas classes. Então imagine aqui que eu queira criar um game de parkour, eu posso passar aqui o título desse jogo e o tanto de tempo que ele vai ter, né? Claro, eu não estou fazendo nada com esse tempo, mas é só para dar um exemplo mesmo. Então eu criei 2 jogos aqui e eu posso criar uma propriedade estática dentro de uma classe. A gente utiliza a palavra-chave static e eu posso criar aqui uma propriedade estática chamada games, que vai ser um array, né? Então eu posso inicializar ela aqui com um array. E aí eu posso, sempre que eu criar um jogo, colocar ele dentro desse array de games, né? Então eu posso fazer um games push e posso passar esse nosso game, né, que a gente acabou de criar. Então eu uso o this. E métodos estáticos não existem dentro do objeto gerado pela classe, né? Então se eu utilizar aqui o parkour, vocês vão notar aqui que a gente não tem a propriedade games, né? Se eu tento acessar aqui, ela não existe, porque essa propriedade, como o nome diz, né, ela é estática dessa classe. Então ela não vai existir dentro do objeto, e sim dentro da classe. Se a gente quiser acessar essa propriedade, a gente tem que chamar a classe e aí sim chamar aqui a propriedade games, né? Então é muito comum quando a gente cria uma classe assim para gerenciar alguma coisa, a gente tenha um método estático, né? E como eu fiz aqui, sempre que eu crio um novo jogo, ele já é adicionado aqui na classe de games, né? Eu posso até criar um método aqui de deletar e eu posso remover esse game aqui da nossa propriedade games, né? Utilizando uma lógica bem simples, né? Então eu posso fazer aqui que ele recebe um novo array que vai ser o array atual, só que filtrado, né? Então essa é uma forma simples aí
de remover um item de um array, eu estou filtrando aqui no array de games por todos os itens que o título for diferente do título desse objeto atual, né? Então eu posso dar um console log aqui nos games atuais. Se eu executo isso aqui, ele vai mostrar aqui o nosso array, né? Mas se, por exemplo, aqui no jogo de parkour, eu usar o método delete, ele vai ser removido aqui do nosso array de games, né? Então se eu executo novamente, ele printou aqui primeiro o array com todos os games e depois que eu deletei aqui esse jogo de parkour, ele printou um array só com o jogo de puzzle, né? Então é preciso que vocês pratiquem aí para entender as diferenças entre propriedades e métodos estáticos e propriedades e métodos da própria classe, né? Fixem que as propriedades estáticas só são acessíveis diretamente da classe, né? E não podem ser acessados dentro do objeto gerado pela classe, né? E esse objeto que a gente gera pela classe se chama instância, né? Então a gente pode ter diversas instâncias de um objeto, né? Então eu poderia criar aqui diversos jogos de puzzle, né? Então eu teria o puzzle 1, 2, 3, 4, 5 e todos eles são objetos diferentes. Se eu altero um, ele não altera o outro, né? Então eu posso startar um jogo, eu posso deletar outro, posso dar stop, né? Todos esses objetos aqui são diferentes. Vamos dar um console log aqui no nosso array de games. Então se eu executo aqui, a gente vai ver um array com todos os jogos que a gente criou, né? Todos eles são objetos diferentes. Então, por isso que é importante praticar bastante para entender bem como é que funcionam as classes aqui. E é claro, tem bastante coisa para se falar de classes, mas eu não vou focar muito nelas nesse curso de JavaScript. Mas enquanto isso, vão praticando e vão tentando buscar a melhor forma de utilizar elas, né? E é assim que funcionam as classes no JavaScript.